Boa tarde! Preparados para mais uma semana? Então vamos lá! Tabatinga, 25 de maio de 2020. Hoje é segunda-feira. Meu nome é professora Cristina Benelli. A leitura de hoje é a Bonequinha Preta. Abra um livro didático de língua portuguesa e olha aí, ó, tia marcou um monte de página, mas vocês vão ver que é pouquinha coisa para fazer. Abre na página 114 para tia Cristina. Poema. Hoje nós vamos começar a estudar poema. Nós vamos ler e interpretar um poema. Nós vamos produzir um poema. Reconhecer sílabas nas palavras, fazer diversas atividades para vocês criar um poema, descobrir quais as partes que formam o poema. Vamos estudar a letra H no início da palavra, a letra H junto com outra letrinha. Então vamos lá? Estão preparados? Então vamos virar a página. Página 116. Para iniciar. Você sabia que podemos criar novas palavras? Sobre o que será um poema que tem como título Sopa de Letrinhas? Com um colega, como a gente não está na classe, então vocês vão fazer com alguém aí de casa. Observe a imagem abaixo e tente ler as palavras que aparecem nela. Veja como conseguem responder o que é a sopa de letrinha. Olhem essa imagem aqui, ó. Que será que está escrito aqui, hein? Vamos ler o poema para ver se a gente descobre? Sopa de letrinhas. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floquitiflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta deu para ler uma palavra gostosa, visquimosa. Na última colherada só veio caldo, não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Bonitinho esse poema, né? Então vamos ler aqui com a tia, ó. Xistogovita, floquitiflora, burpronha, visquimosa. São bem doidinhas mesmo, né? Então vamos para a atividade. Interpretação do texto. Com a ajuda da professora, leiam o poema com bastante expressividade, pronunciando bem as palavras. Acabamos de fazer isso, né? Agora aqui, ó. Agora conversem e respondam. Por que o poema recebeu o título de Sopa de Letrinhas? Pensem bem, dê uma resposta bem legal para a tia. Na número 3, o poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos. Olha aqui, ó. Verso é cada linha do poema. Então, cada linha do poema é um verso, não importa se é uma linha grande, se é uma linha pequenininha, se tem só uma ou duas palavrinhas. Cada linha do poema é um verso. E cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Aí tá perguntando aqui, ó, quantas estrofes tem o poema? Primeiro vamos descobrir quantos versos tem? Então vamos comigo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 versos. Estrofes. Quantas estrofes será que tem? Para eu saber quantas estrofes que tem, eu separo assim, ó. Pego um conjuntinho de verso e agrupo. Pego outro e agrupo. Mais um. Mais outro. Vão separando aí no livrinho de vocês também. Mais um. E um bem grandão aqui, ó. Então, agora nós vamos contar as estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes tem esse poema. Então, aqui nessa linha, vocês marquem para mim que são 6 estrofes. Vamos continuar? Número 4. Copie do poema as palavras que rimam com colherada e fundo. Lembrando, gente, que para rimar, elas têm que ter as mesmas terminações. Então, vocês vão lá no poema, esse a tia não vai ajudar, vocês vão ter que fazer sozinho. Procuraram? Escrevam para ti, vão para número 5. Ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto. As palavras são medonha, esquisita, sonora. E qual sentido ela pode ter? Que produz som, que causa medo e que é estranha. Então, vamos ligar? Uma palavra medonha é uma que produz som, que causa medo ou que é estranha? Medonha vem de medo, então é a que causa medo. Liguem para a tia. E uma palavra esquisita é uma que produz som ou que é estranha? Muito bem, então vamos ligar aqui, ó, que é estranha. E sobrou a sonora, que sonora vem de som, então sonora é que produz som. Liguem direitinho e vamos para a próxima atividade. Vamos aqui agora na número 6. Ligue as palavras que se formaram na colher com as palavras que rimam nas estrofes. Eu só vou ler as que formaram na colher, mas não vou ligar dessa vez não, já liguei no outro exercício. Floctiflora, xistogovita, burpronha e visquimosa. Lá no texto, elas estão assim, ó. Vi uma palavra medonha. Vocês vão rimar com qual? Liga com a que rima. Depois uma palavra gostosa. Qual é a palavra sonora? Qual é a palavra esquisita? Procurem lá no texto e liga direitinho. Aí aqui na 7 está falando assim, ó. Por que na última colherada só veio caldo? Por quê, gente? Será que acabou as letrinhas? Será que acabou as palavrinhas? Será que ele comeu toda a sopa e só ficou o caldinho? Pensem e respondam para mim. Número 8. Releiam esses versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Conversem. As palavras são mesmo doidinhas? Por quê, gente? Vocês já tinham ouvido falar em xistogovita?
em Floctiflora? Eu não. Então, por que elas são doidinhas? Respondam aí do jeitinho de vocês. Agora aqui na número 9. Marque um X no quadradinho com a resposta que considerar adequada. O poema Sopa de Letrinhas tem a intenção de fazer uma brincadeira, informar ou divertir. Qual é a intenção desse texto? Vocês que vão achar as respostas mais adequadas. Mais do que uma, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Hora de organizar o que estudamos. Leia com a professora o esquema a seguir. Poema. O poema ele se divide em versos, estrofes e pode ter rimas. Facinho, né? Vocês não vão esquecer, a gente vive rimando as coisinhas lá na sala. Então, ó, prontinho, já pode fechar o livro de língua portuguesa. Eu falei, era bastante página, mas era pouquinha coisa para fazer. Fecharam? Então, vamos lá. Abram um livro de matemática na página 84. Nós vamos fazer a página 84 e a página 85. Unidade 4. Era uma vez um pastorzinho. Sobre o que será que essas imagens estão mostrando pra gente? Olha aí, percebam o que o menininho está fazendo. O que será que a gente vai aprender nessa unidade? Será que vai ter alguma informação nova? Será que a gente vai ver alguma coisa que a gente já viu? Vamos lá para a gente aprender? O pastor e suas ovelhas. Yuri gosta muito de ler e descobriu que, antes de ser inventada a contagem, os povos antigos usavam uma forma curiosa quando precisavam conferir a quantidade de seus animais. Que forma será que é essa, gente? Vamos descobrir? Acompanhe parte da história de um pastor. O pastor separava uma pedra para cada ovelha de seu rebanho. Quando a soltava no campo, fazia agrupamento delas e depois guardava as pedras em um saco. Quando voltava, ele tirava uma pedra para cada ovelha e se sobrasse alguma pedra dentro do saco, significava que alguma ovelha tinha fugido ou se perdido. Veja um montinho de pedras que o pastor separou em um desses dias. Quanto eram suas ovelhas? Vocês vão contar este montinho, depois mais este montinho, mais este montinho e esse montinho menor. Vão somar e vão escrever aqui embaixo quantas ovelhas o pastor tinha naquele dia. Pronto, vamos para a próxima página. Bolinhas de gude. Isso vocês gostam, né? Yuri tem uma coleção de bolinhas de gude e quer saber se há mais bolinhas verdes ou azuis. Ele começou a formar grupo de 10 bolinhas. Olha aqui, ó, o primeiro grupinho que ele montou. Peraí que a tia tá aprendendo a mexer com esse negocinho aqui. 10 bolinhas. Só que ele não terminou, gente. O que será que vocês vão ter que fazer? Vamos descobrir? Coloquem o dedinho aqui na número 1, ó. Continue a tarefa que Yuri começou. Qual foi a tarefa que Yuri começou? Ele começou a separar as bolinhas de 10 em 10. Então, vocês vão continuar fazendo o trabalho do Yuri. Vão contando 10 bolinhas
e circulando. Primeiro as verdes, depois as azuis. Na número 2, observe os grupos formados e complete. Com as bolinhas de gude verde, quantos grupos de 10 foram formados? Vocês vão ver aqui quantos grupinhos de 10 foram formados aqui nas bolinhas verdes e marcar aqui. Quantas bolinhas sobraram fora do grupinho de 10? E marquem aqui. Depois aqui na letrinha B. E com as bolinhas azuis, quantos grupos de 10 foram formados? Marquem aqui. Quantas bolinhas sobraram? Marca aqui para tia. Facinho, né? Só separar e contar. Na número 3, o que há mais? O que o Yuri tem mais? Ele tem mais bolinhas verdes ou ele tem mais bolinhas azuis? Quantas a mais? Quantas bolinhas a mais da cor que ele tem? Ele tem a mais. Conta direitinho para não responder errado, hein? Número 4. Que escrita numérica você poderia usar para representar a quantidade de bolinhas de gude verde? Qual número você pode pôr aqui? E a quantidade de bolinhas azuis? Vocês vão contar e vão pôr um número aqui. Facinho, né? Então, por hoje é só. Guardem bem o material de vocês, que amanhã tem mais. Se cuidem, fiquem com Deus. E, ó, se for sair de casa, não esquece, tá? Usa máscara. Tchau, tchau.